Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, você entre em contato conosco, meu WhatsApp está aí, meu telefone 99951520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Ou então, embaixo do vídeo aí, nos comentários, tem lá assim, para entrar no grupo WhatsApp. Você clica ali e eu então vou permitir que você entre num grupo, não é grupo de bate-papo, só eu posto lá, é um grupo fechado. Então não vai encher seu celular, só eu envio material ali toda semana para você gratuitamente. Nesta lição, por exemplo, de hoje, tem muito material, né, que nós vamos falar aí sobre o nazismo, vamos falar aí sobre o Holocausto, né, dos judeus, vamos falar aí de toda a história aí da perseguição aos judeus na Alemanha, que começou antes até de ter o nazismo, né? Foi evoluindo, e o nazismo pegou então essa ideia, desenvolveu, né? Aí foram criando leis até aos campos de concentração. Passaram principalmente por dois grandes processos aí, que foram os mais importantes para se chegar a esses campos de concentração, né? São as leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. Daí para frente, então, aí foi um caos, veio a guerra e criaram então os campos de concentração, onde mataram milhões de judeus. A lição de hoje vai falar principalmente sobre o antissemitismo, que está atual e está em operação em todo o mundo. Continuam muitos antissemitas existindo, principalmente entre os comunistas, né? Entre os muçulmanos e muitos jovens, né, que entram em qualquer coisa que surge, que é para perseguir alguém, para fazer uma coisa, para prejudicar uma nação ou matar pessoas. Então, estão presentes, então eles entram nessas coisas sem nem saber o que é, nem saber que estão fazendo uma coisa contrária a Deus, estão fazendo uma coisa que vai trazer maldição para eles e suas famílias. Então te pedimos aí, dê um like aí, um joinha, um legal, e se inscreve no nosso canal. Não paga nadinha para se inscrever, pode se inscrever tranquilo. Isso vai ajudar a divulgação do vídeo para outras pessoas. E se você tiver aí um grupo, né, passe para eles o link desse vídeo, porque é importante. Não é só um link de estudo bíblico, mas também você vê nos nossos vídeos que no final eu faço a oração para a pessoa se converter, se arrepender, né? E faço também oração por curas. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas Lições Bíblicas da CPAD de adultos com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Silas Queiroz, ali de Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Na lição 2, o livro de Ruth. Na lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Na lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Na lição 6, o livro de Esté. Na lição 7, a disposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Na lição 8, a resistência de Mardoqueu. E hoje vamos estudar a lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o plano odioso de Amã. Subtópico 1, intrigas e patologias do poder. Subtópico 2, a extensão do plano. Subtópico 3, astúcia e oportunismo. Tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Subtópico 1, o pavor da violência. Subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. Subtópico 3, crise e clamor. Tópico 3,
o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Subtópico 1, fases do antissemitismo. Subtópico 2, antissemitismo nacionalista e racial. Subtópico 3, antissemitismo hoje. Então vamos passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa lição que é muito importante. O textuário da lição está em Mateus 10, 22, que diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma advertência de Jesus para todos nós, né? Que nós seremos odiados por todos. Embora tenha muito crente hoje que acha o contrário. E parece que Jesus disse foi: sereis amados por todos, né? Então tem muita gente fazendo amizade com o mundo, né? Muita gente aí comprometido com o mundo, muita gente tentando agradar o mundo e tal. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse que aquele verdadeiro cristão, ele será odiado por todos, porque fala a verdade, porque fala sobre Deus, fala sobre arrependimento de pecados, né? Fala de abandono de pecados, combate o pecado, é sal do mundo, é luz do mundo. Então o verdadeiro cristão, ele é odiado por todos mesmo, inclusive pelos falsos irmãos, né? Pelos falsos crentes, falsos cristãos. Veja o motivo do ódio. Jesus diz: por causa do meu nome. Então, por causa de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre isto, né? E veja o que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para dizer sobre aqueles que nos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Está em Romanos 12, 14. E olha o que Jesus diz no Sermão do Monte sobre essas pessoas que nos perseguem por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí você veja o que Jesus está falando no versículo anterior. Olha aí, versículo 11 de Mateus 5, que é o Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é alguém te perseguir, maltratar, porque você fez alguma coisa errada, deixou de pagar uma conta, alguma coisa, praticou algum crime, né? Não, Jesus está dizendo, por causa do meu nome. É mentindo, difamarem, falarem mal contra você. Então você é bem-aventurado, porque você ama a Deus, está pregando a palavra de Deus, está falando sobre Jesus Cristo. E a arma que sempre Satanás usou contra os verdadeiros cristãos, contra os verdadeiros homens de Deus, foi exatamente a difamação. Arrumar o que? Testemunhas falsas, pessoas fofoqueiras, pessoas que perseguem os verdadeiros cristãos, né, mentindo. Assim foi, por exemplo, no julgamento de Jesus, né? Foi, por exemplo, também no julgamento de Estevão, foi também contra Paulo e assim por diante. A verdade prática diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então veja bem, hoje essa amizade íntima, e principalmente na política, vocês já repararam aí, o que está crescendo dessa amizade de cristãos com a política. Por quê? É na política onde existe o dinheiro mais fácil que existe, né? Então ali, dinheiro, muito dinheiro entrando para a igreja. Muitos pastores comprometidos com esse dinheiro, com essa amizade com o mundo, né? O pior meio que existe na face da terra é o meio político. Ali é que está, né, a pedofilia, homossexualismo, drogas, né, jogatina. Ali estão os vícios e mais vícios. Ali está a corrupção. A mentira impera, as falsas promessas, tudo está ali no meio político. E a igreja, cada dia mais, eu falo igreja, mas são os líderes, cada dia mais estão comprometidos com esse meio, cada dia mais envolvidos com esse meio,
cada dia se sujam mais, ficam comprometidos e depois não tem como sair. E aí começam a imitar os políticos, aí querem comprar carrão de mais de 1 milhão, querem ter mansões, querem ter barras de ouro, querem ter dinheiro nos paraísos fiscais e vai por aí afora. Enquanto os pastores das congregações recebem aí R$300, R$500 para ajudar na gasolina e tal, tem que trabalhar duro, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, para estudar a Bíblia, e aí dão um péssimo alimento ao rebanho, pessoas sem unção, sem poder de Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, sem tempo para visitar as pessoas, e aí as congregações estão entregues a essas pessoas que não têm coragem de deixar os seus empregos e assumir uma posição que Deus os chamou para assumir, que é para cuidar do rebanho e ser alimentada pelo rebanho. A leitura bíblica em classe está em Ester 3, 7 a 11, 4, 1 a 4. Vamos ler. Ester 3, 7, então. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Emedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Agora Ester 4, de 1 a 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então veja que aí nasceu praticamente, o antissemitismo assim assumido por um governo. Antes, é claro que havia, sempre houve, desde que começou a existir, por exemplo, Abraão, que era o hebreu, ele é chamado Abrão no início. Desde essa época, sempre aconteceu de se levantar alguém contra os descendentes, de Abrão. Então, Abrão foi perseguido, odiado, seu filho Isaac, seu filho Jacó, e aí foi passando, os 12 patriarcas, aí vieram lá os juízes, os reis, Então, sempre houve uma perseguição e uma tentativa de exterminar este povo. Primeiro pelos povos, cananitas, aí depois passou para os descendentes, que não eram da aliança com Deus, como Esaú e seus descendentes, com os descendentes de Ló, aí vai por aí afora. Então, sempre eles foram perseguidos e a causa geralmente era porque eles tinham privilégio da aliança com Deus e por causa das terras. Agora aqui, nesta época, Amã os perseguiu, principalmente cremos, porque ele era, segundo analisamos e cremos, era descendente do rei Agag, ou seja, dos amalequitas.
Os amalequitas é aquele povo que perseguiu ali, matou vários hebreus durante aquela caminhada pelo deserto. Lá você lembra que Josué foi ordenado por Moisés, que havia recebido uma ordem de Deus para exterminar os amalequitas. Então você lembra daquele episódio, né? Quando Moisés levantava a mão, o exército de Josué ganhava. Aí quando as mãos abaixavam, eles perdiam. Então ali nós vemos Arão e Ur, né, que sustentaram as mãos de Moisés e eles venceram a guerra. Então ali nasceu um grande ódio, né, daqueles que restaram dos amalequitas. Foi dada a ordem para exterminá-los todos, mas não cumpriram a ordem, né? E aí nesta época já da rainha Esté, existem ainda os amalequitas espalhados pelas nações, assim como os judeus já estavam espalhados também por toda parte. Então, Amã tinha esse primeiro motivo aí para odiar os judeus e querer aí matar tanto Mardoqueu quanto todos os judeus. E o antissemitismo foi aceso porque Mardoqueu não se abaixava, né? Não se ajoelhava, não se inclinava quando Amã passava. E foi dada a ordem pelo próprio rei para que todos se abaixassem, todos prestassem ali homenagem a Amã quando ele passasse. Então Mardoqueu não obedecia essa ordem porque o povo judeu deixou totalmente a idolatria e não aceitava de maneira alguma prestar um culto ou uma homenagem, ou se abaixar, se ajoelhar, se inclinar perante uma pessoa. Então Amã, que já odiava os judeus, aproveitou essa oportunidade, né? Satanás entrou ali no seu coração, instigou a cumprir aquele ódio que já estava no seu coração, e ele intentou, então, matar todos os judeus. Então, o que ele faz? Ele vai escolher uma data, tirando sortes, né? Cremos que através de dados ou qualquer outra coisa que era usado na época. Nos parece que eram os dados que eram usados, então ele lançou sortes, até que caiu então no dia 13, né, do mês de Adar. E ele consegue convencer o rei Assuero, ou Xerxes, né, de que aquele povo que existia ali por toda parte no seu reino, né, que eles foram deportados lá de Judá para a Babilônia, estavam espalhados em todo o reino, porque o Império Persa, né, anexou todo o Império Babilônico para eles, então estavam espalhados ali por toda parte. Então Amã chega e diz para Assuero que havia um povo diferente, com leis diferentes, né? Até a maneira de comer, de se vestir, tudo era diferente, Deus deu para eles. E ele diz então para o rei que esse povo não obedecia às suas ordens e que esse povo precisava ser exterminado. E para convencer o rei, ele disse que pagaria uma altíssima quantia para o rei, vindo desse dinheiro, deste povo que ele iria destruir. E o rei, além de lhe dar um anel e autorização para destruir esse povo, ainda lhe concede o dinheiro, né? Fique com o dinheiro para você, você pode fazer o que quiser. Imagine, sem ouvir conselheiros, sem saber que povo era, sem analisar direitinho, né? Ele estava assim cego, realmente totalmente cego para o Amã. Não conhecia o Amã, não sabia a capacidade violenta e o antissemitismo que estava no coração de Amã. Então foi um rei aí totalmente desprovido de sabedoria, de inteligência, de compaixão para com as pessoas. Para ele era como se Amã estivesse dizendo assim, tem aí um monte de cachorro, né, do mato aí que está mordendo as pessoas, que está destruindo o reino. E ele diz, mata tudo. Agora imagine então o que aconteceu. Quando Mardoqueu soube disso, né, saiu chorando por toda parte, clamando a Deus, vestiu-se de pano de saco, né, cinza, era um costume, né, do povo judeu fazer isso, para clamar a Deus, para dizer a Deus que eles iam morrer todos, que tivesse misericórdia, né, que tomasse uma providência. Então eles faziam isso, era um sinal de muita humilhação diante de Deus. Entraram então no jejum, em oração, né, em clamor a Deus.
E aí nós vamos ver que ele foi até a porta do palácio, né? Lá souberam, viram e contaram para a rainha Esther. Ela mandou roupa para ele, alimento, mas ele não quis nada daquilo, porque o sofrimento era muito grande. E aí nós vamos ver que depois ele vai então mandar o recado para ela, o que estava acontecendo, e vai dizer para ela qual era a parte que cabia a ela para solucionar esse problema. A introdução da lição diz: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então vamos ver aí a história, né, contando através do livro de Esther sobre esse antissemitismo que foi enraizado no coração de Amã. Vamos ver aí a solução que Amã achou para destruir o povo judeu. Vamos ver como Mardoqueu entra para poder arrumar uma solução para tudo isso, né? Para escapar de morrer ele e todo o seu povo. E nessa lição vamos ver alguma coisa sobre o antissemitismo, né? Na história do ser humano na Terra. Principalmente aí falar sobre a perseguição nazista, né? Perseguição por parte de Hitler e todos os seus asseclas. Tópico 1. O plano odioso de Amã. Subtópico 1. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Esther 3:3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Esther 3, 4-6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Esther 6:9, 1 de Pedro 5:2-3. Abuso de poder leva à queda. Provérbios 16:18. Então veja, aqueles homens começaram a reparar que Mardoqueu não se dobrava quando Amã passava. E aí, o que eles fizeram? Foram contar para Amã que havia ali um homem que não se dobrava perante ele. Toda vez que ele não se dobrava, eles chegavam para ele e diziam: mas rapaz, você não está cumprindo aí a ordem do rei, você não está aí se dobrando quando Amã passa. E ele dizia apenas: eu sou judeu. Ou seja, vocês sabem que o judeu não se dobra diante de ninguém. Eles queriam inflamar ali uma reação de Amã contra Mardoqueu por causa disso. Foram então insistir: olha, toda vez que você passa, o judeu ali não se dobra diante de você. E aí explodiu dentro de Amã aquela ira, aquela raiva, aquele desejo, né, que já havia de se vingar dos judeus por causa da matança que os judeus promoveram contra os amalequitas, que na verdade era uma ordem de Deus que eles estavam obedecendo. Mas aí Amã, como descendente de amalequita, ele já tinha aquele ódio pelos judeus dentro do seu coração. O que ele faz então? Ele aproveita isso, né? Ele é incendiado por Satanás, os demônios ali o atiçam para tomar uma providência não só contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. E como ele agora está com uma garantia da sua posição dentro do governo, ele está agora como o segundo homem mais importante dentro do governo da Pérsia, então ele agora tem poder para agir. Então já estava no seu coração fazer alguma coisa contra os judeus. Agora ele tinha o poder para fazer. Então nós cremos aí que quem colocou Amã no coração do rei Assuero
Foi o próprio Satanás, que já sabia do ódio dele pelos judeus. Então ele coloca Amã para ter uma posição privilegiada, porque ele atiçaria, ele ajudaria esse ódio a crescer, porque o desejo era destruir os judeus. Era destruir a semente de Abraão, da qual viria o Salvador. Então esse grupinho, né, que incendeia intrigas, aí, sempre existe esse grupinho, sempre existem essas pessoas que procuram dividir a igreja, né? E nós vemos o surgimento sempre de grupinhos, aqui e acolá, um grupinho surge que vai insurgir contra a liderança da igreja, acabam saindo da igreja, formando outra igreja. Sempre existiu isso, né? Sempre vai existir. E enquanto aqui na Terra sempre vai existir. Principalmente está acontecendo hoje entre jovens, principalmente quem está envolvido com música. Acontece muito isso. Começam a visitar outras igrejas, começam a ver que lá tem uma música melhor, uma adoração melhor, começam a ver que lá não precisa seguir costumes, né? Lá eles podem andar de qualquer maneira, pode usar lá uma barbinha, lá pode usar assim uma tatuagem, até um piercing. Ninguém fala nada, ninguém se preocupa com isso, então é uma grande liberdade. Podem usar suas calças rasgadas, né? Podem fazer o que quiserem. Então, eles formam um grupinho e daqui a pouco, pronto, saiu da igreja. Às vezes abre outra igreja, com tudo liberado, ou então vão para essas comunidades. E eu já vi acontecer isso muitas vezes. Mas quem são os principais culpados disso acontecer? A liderança, é evidente. Não colocam os jovens para trabalhar, né, para evangelizar. Deveria, todo sábado, por exemplo, ter um culto, né, dos jovens na sua própria congregação, onde eles estariam evangelizando, trazendo pessoas para a igreja, ganhando almas, né? Estarem ocupados em ganharem almas, em pregar o evangelho. Eles teriam que estudar a Bíblia, teriam que jejuar, teriam que orar para dirigir esses cultos, para ganhar essas almas, né? Então, não estão ociosos, né? O que eles fazem quando estão ociosos? Vão para outras igrejas, né? Ou vão se reunir para assistir um filme na Netflix, na Disney e vai por aí afora. E na maioria das vezes são filmes onde existem muita pornografia, onde existem palavrões, onde existem coisas nojentas de todo jeito, que vai estimulá-los às obras da carne. Então vemos aí um Amã cheio de ódio, vemos um rei irresponsável, sem sabedoria, governando, e vemos aí formadores de intrigas. Subtópico 2. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Ester 3,6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então veja aí, nós colocamos para você aí um mapa, né? Você vai ver aí o tamanho do reino da Pérsia. E incluía Jerusalém aí, é evidente. Então, todas as pessoas que eram judeus, em toda essa extensão aí desse mapa, aí incluía quem? Aqueles que foram deportados do Reino do Norte, né, pelos assírios, cuja capital era Nínive naquela época, também estavam incluídos aí, porque eles estavam espalhados por todas aquelas nações ali, que agora pertenciam ao Império Persa. Então não estavam incluídos apenas os judeus, que são chamados judeus apenas aqueles da tribo de Judá, mas também todos os descendentes de Abraão, que existiam por toda parte espalhados. Esses judeus espalhados, eles geralmente construíam, né, uma sinagoga para que eles pudessem ali estar
lendo a palavra de Deus e continuarem, né, a sua cultura judaica, a sua religião judaica, o chamado judaísmo. E como eles se vestiam diferente, comiam diferente, tinham uma religião diferente, tinham um Deus diferente dos povos, eles eram conhecidos em toda parte. Até pela sua aparência, todos eram conhecidos em toda parte. Todos usavam barba, né? Sem corte arredondado, cabelos sem corte arredondado. Também usavam roupas diferentes e tinham tudo diferente dos povos, inclusive a alimentação. Então não tinha como não serem conhecidos. Então até aqueles judeus que no governo de Ciro, né, foi permitido a eles irem para Jerusalém e reconstruir Jerusalém, né, depois do cativeiro. Então eles estavam em Jerusalém. Essa época do livro de Esther já é mais de 20 anos depois que Zorobabel saiu com 50 mil judeus e foram para Jerusalém reconstruir ali o primeiro templo, depois os muros, né, depois as casas. Depois, quase no final já do governo de Xerxes, né, ou de Assuero, também foi para lá o Esdras, depois foi o Neemias, né, o Esdras voltou, depois foi de novo. Então, mais ou menos 100 mil judeus foram, mas olha só, tinha mais de 1 milhão de judeus espalhados ali, só naquela região ali, onde estava o governo da Pérsia. Só ali tinha mais de 1 milhão de judeus. E só foram para Jerusalém cerca de 100 mil no total todo. Imagine, tinha judeu espalhado por toda parte. Além daqueles que foram expulsos pelos assírios e que viviam espalhados por toda parte. Eles também poderiam ter voltado, mas não voltaram. Foram muito poucos os que voltaram, formaram na parte norte ali os samaritanos, né, conhecidos como samaritanos, e alguns do sul que reconstruíram Jerusalém. Se todos os judeus e todos aqueles da parte norte tivessem voltado, hoje não estaria acontecendo o que está acontecendo, né? Eles assumiriam todas as terras e não seriam hoje um país pequenininho sendo atacado por todos em volta. Mas sempre sofreram por causa da desobediência deles. Subtópico 3. Astúcia e oportunidade. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Esther 3:8. Se Assuero decretasse a morte deste povo, Amã entregaria 10 mil talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther 3:9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Esther 3:10-12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Veja só que coisa interessante. Esse rei, ele era muito manipulável. Nós vamos ver que Amã o manipulou. Vamos ver depois que Esther também o manipulou, como quis. Mardoqueu também. Ele deu um anel para Mardoqueu. E faz o que você quiser. Faz a lei que você quiser, toma a providência que quiser. Ele era totalmente manipulável. Veja lá no caso, quando ele se separou da rainha Vasti. Ele não procurou saber, não chamou Vasti, não foi até lá nem nada. Não procurou saber por que ela não queria vir para a festa, né? Não. Ele ouviu um dos seus funcionários dar um palpite. Aí os conselheiros aprovaram o palpite e ele foi no palpite e se separou e expulsou a rainha. Olha só. Aí ele vai para uma guerra na Grécia, não ouviu ninguém, tomou atitude precipitada, acabou perdendo a guerra. Então ele era uma pessoa manipulável. Nós só vimos ele tomar uma providência sábia, correta, quando ele
foi investigar o caso daqueles homens que queriam matá-lo, né? Se descobriu então que queriam mesmo, mandou enforcá-los. E a outra providência correta foi se casar com Esther, né? E nós vemos aí que os conselhos de Esther, de Mardoqueu, foram bons, mas vemos que claramente ele era manipulável. Veja, ele sabendo que Amã ia matar um povo, ele não considerou as pessoas, quem são, de que povo é, esse povo está trazendo um resultado ruim ou bom. Ele não analisou nada, não pediu conselho a ninguém, ele não considerou as vidas das pessoas. Veja só, ele considerava como se fossem cachorros, porque Amã assim decidiu. Ele nem procurou saber quem era esse povo direito, não mandou investigar nada, acreditou e pronto. Era uma coisa assim diabólica, uma trama diabólica, né, que estava sendo tramada por Amã, aí instigada por Satanás. E parece que Satanás tinha um governo muito claro na vida do rei Assuero. E quem faz uma festa de 6 meses de duração, com comida à vontade, bebida à vontade, imagina a situação que estava aquele rei. Já era um bêbado, um glutão, imagine. Então veja que na história humana, né, nós temos aí o primeiro político, né, o primeiro líder assim político a combater o povo então de judeu. Aí aparece Amã, né? Nós temos lá no tempo de Antíoco também, Epifânio, uma grande perseguição aos judeus. Temos aí uma coisa que vai acontecer ainda, que é aí a grande tribulação, onde o anticristo também vai procurar de todas as maneiras destruir totalmente o povo judeu. Isso vai acontecer ainda após o arrebatamento da igreja. Agora, o que mais se destacou mesmo, né, no antissemitismo, na perseguição, foi Adolf Hitler, né, no nazismo, lá na Alemanha. Tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Subtópico 1, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Esther 3,13. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Gênesis 11-13, 2 Timóteo 3, de 1-4. Então veja que a ordem de Amã era exterminar totalmente todos os judeus. Não importava se era uma criança, se era um idoso, se era uma mulher, não importava. Todos, era a raça, aí é o racismo mesmo, aí o antissemitismo, aí com o racismo presente. Então era a raça judeu, todos deveriam ser exterminados, não deixar ninguém. Era a mesma ordem que Deus deu para Moisés a respeito do povo de Amã, dos amalequitas. Deus disse que deveriam ser totalmente exterminados. Não deveria haver nenhum mais. Como não cumpriram a ordem, né, os judeus quase que são mortos devido a não terem cumprido a ordem que Deus havia dado para Moisés e que foi executada por Josué. E depois outros líderes de Israel foram combater os amalequitas e muitas vezes não fizeram, não cumpriram a ordem de Deus. Por exemplo, né, no caso de Saul, que livrou o rei da morte. E Deus ficou zangado com Saul, muito zangado com Saul. Né? Veja que Samuel foi ali, ele mesmo matou aquele rei. Então veja que os judeus nunca se voltaram contra o Império Persa. Tanto é que tiveram a oportunidade com o rei Ciro de voltarem todos para Jerusalém e não quiseram ir, ficaram. Estavam ali trabalhando, estavam contribuindo para o progresso da nação. Olha, se você olhar na história humana, os judeus sempre se destacaram, sempre ajudaram os países onde eles estavam. Pode olhar, você vai ver o grande destaque.
Olha, o presidente, por exemplo, do Banco Central dos Estados Unidos, durante a melhor época dos Estados Unidos, veja bem quem era. Alan Greenspan. O quê? Judeu. Olha a grande contribuição. Albert Einstein. Judeu. Steve Spielberg. Do cinema, dos filmes. Judeu. Roman Polanski. Diretor de filmes. Judeu. Sigmund Freud. Judeu. Scarlett Johansson, né? Do filme aí. Judia. Gal Gadot, que faz aí, né? O filme Mulher Maravilha. Judia. Então, olha só, eles se destacam onde quer que eles estejam. No Brasil, quantos judeus famosos se destacaram, né? O Juca Chaves, Silvio Santos, Boris Casoy, aí vários atores, vários líderes de programas da Globo aí, né? São descendentes de judeus. Aquela rede de televisão Manchete era de judeu. Então, Luciano Huck, né, por exemplo, judeu. Serginho Grossman, né, aí, né, da Globo, judeu. Então, veja só, se destacam toda parte onde estão, qualquer país. Ajudam sempre no progresso do país, né, desenvolvem, são muito inteligentes, principalmente na área comercial, na parte organizacional. Veja aí, por exemplo, no Brasil, o hospital, o melhor hospital que existe no Brasil hoje, de judeus, o Hospital Albert Einstein, que está aí desde 1955. Subtópico 2. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinzas e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Ester 4:1. Ester ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Ester 4:3 e 4. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Salmos 22 e 28, Romanos 1, 18 a 20, Apocalipse 19, 11 a 16. Então veja que aqueles homens, com aquela festa de 6 meses, bebendo, comendo o tempo todo, já estavam viciados, né? Olha, na hora que decidem exterminar pessoas, vão, se reúnem, vão beber. Veja só, é como se quisessem se alegrar pela destruição de todo um povo. Veja só, a bebida tem sido responsável pela destruição de lares, mortes e mais mortes. Pode ver aí quantos atropelamentos, quantas vidas foram ceifadas este ano por causa de bebida. Você vai olhar, a pessoa está sob influência de álcool. É uma coisa terrível. Isso precisa ser cuidado, tratado, precisa. Aí nós vemos o líder da nação também é envolvido com bebida. Então veja só, o exemplo, né, do líder passa para os liderados. Nós temos visto aí quantas pessoas têm destruído seus lares, têm matado pessoas, têm brigado, feito confusão de todo jeito devido à bebida. E ainda temos igreja por aí que diz para o povo, não tem problema beber não. Agora imagine quando essa notícia chegou, o povo diz, mas o que nós fizemos? Por que o rei deu essa ordem? Ninguém aqui levantou motim contra o governo, ninguém se rebelou contra o governo. Estamos cuidando da nossa vida, ficamos aqui, nem voltamos para Jerusalém, porque estamos gostando de viver aqui, está tudo bem. Por que isso? Ninguém entendia nada. Então estavam todos, aí começaram a jejuar, orar, gritar, lamentar, né? Clamavam a Deus, se vestiam de panos de saco, né? Se jogavam terra na cabeça, tudo aquilo que era o costume deles. Imagine, estavam desesperados, iam morrer todos. As cartas iam chegando e aquilo ali era fixado, né? Para todos lerem, passavam e liam. Era avisado também, gritado nas praças. Veja só, quando eles sabiam,
ficavam desesperados, vamos morrer todos. Subtópico 3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Este é 4.3. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, Esdras 2, 1 e 2, 64 a 70, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. Ageu 1:9 e Zacarias 8:9 a 13. Agora todos corriam o risco de serem exterminados. Porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Isaías 55:6. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel 6:10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses 5:17. Então veja, tinham a oportunidade, todos os judeus, toda aquela área ali do Império Persa, ali todos, tanto os judeus, né, que são chamados judeus porque eles são da tribo de Judá, quanto todos os israelitas, aqueles que viviam na parte norte, todos tinham a oportunidade de voltarem e ocuparem toda aquela terra de novo. Ciro deu autorização para voltar todos. Mas o que aconteceu? Só 50.000, junto com Zorobabel, né, liderados por Zorobabel, voltaram para reconstruir principalmente o templo. Mas eles chegaram lá e foram construir suas casas. Não se preocuparam com o templo. O que tinha de mais importante na cidade de Jerusalém? O que Satanás queria acabar que tinha na cidade? Era o templo, a presença de Deus. Era o objetivo, o alvo, era esse. Olha, assim como nós somos espírito, possuímos uma alma, moramos dentro do corpo. O que Satanás quer atingir? Espírito. Veja só. Mas ele vai ter que passar por onde primeiro? Primeiro ele tem que passar pelo corpo, depois pela alma, por último chegar ao espírito, e quer atingir o espírito. Assim a cidade de Jerusalém. Tinha os muros, né? Olha aí, é o corpo. Aí tinham ali as casas, né? O templo, a alma. E lá no templo tinha o quê? Lugar santo e o Santo dos Santos. O objetivo era o quê? Santo dos Santos. Pegar o quê? A arca, tampa de ouro. Era o objetivo dos inimigos, atingir a arca. Porque a arca representava Deus. Além de ter riqueza, representava o Deus dos judeus. Olha só. E em nós, olha aí, corpo, a alma, onde é que está o Espírito Santo morando? Em nosso espírito. Olha só. O objetivo de Satanás é chegar a derrubar, a tirar o quê? O Espírito Santo de nós. Né? Fazer com que a pessoa volte à idolatria. Se ele voltar à idolatria, o Espírito Santo não vai morar mais nele. Então os judeus tinham que chegar ali e construir imediatamente o templo, cuidar do templo. Mas eles fizeram foi cuidar das suas casas, enfeitavam suas casas. Os profetas Ageu e Zacarias lutaram contra isso aí o tempo todo. Vocês estão cuidando de suas casas e a casa de Deus está abandonada. Vocês não cuidam dela, não enfeitam. Vocês acham que a casa de vocês deve ser mais bonita do que a casa de Deus. Fizeram um templo, mas não tinha nem sombra do templo que construiu Salomão. E agora o que aconteceu? Veio o juízo de Deus sobre aqueles que não voltaram e sobre esses que voltaram e não estavam cuidando de construir a casa de Deus. Agora, que coisa impressionante. Quando são livres da morte, por que não voltaram? Por que não foram? Né? Porque voltar, tinha praticamente ninguém mais para voltar daqueles que vieram, né? Porque tinha mais de 100 anos, se tivesse alguém vivo ainda. Mas aqueles filhos que foram criados e foram ensinados, né, deveriam ter ido, mas não foram. Veja só, deveriam ter aprendido a lição. Mas agora nós vamos.
porque nós não fomos, quase morremos, fomos livres da morte por Deus, então vamos agora. Mas não foram. Então agora, de vez em quando, alguns que moram, né, em diversos países vão para lá. Chegam lá, são então os colonos. Aí de vez em quando os árabes lá, né, os grupos árabes, atacam, matam esses aí. Até hoje estão pagando um preço altíssimo por não obedecerem a Deus. Então veja só, quando o povo está desesperado, que vê que vai morrer, que vai ser destruído, aí entra em oração, em clamor, em jejum. Mas nós devemos ter a nossa vida constante. Todos os dias nos levantávamos de manhã cedo para orarmos. Temos que toda semana ter pelo menos um dia aí dedicado a um jejum, né? Todo dia temos que ler a palavra de Deus. Temos que viver em oração constante, todos os dias. Isso é prática de vida cristã. Todo cristão deve praticar isso. Então, sempre o quê? Oração, jejum, estudo da palavra de Deus e evangelização. Essas 4 coisas têm que ser uma constante na vida do cristão. Tópico 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Subtópico 1. Fases do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 fases de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século IV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV, 1414 a 1484. E a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Olha, é uma informação que talvez você não saiba, né? Mas os judeus sempre foram muito perseguidos e a história humana narra diversas épocas em que este povo foi muito perseguido. Chegou-se ao ponto de acusar os judeus serem responsáveis pela peste negra, uma pandemia que houve, que morreram milhões e milhões de pessoas. Então, no século XIV aí, aconteceu essa peste negra e se deu principalmente devido às pulgas que transmitiam essa peste negra. E também era transmitida pela tosse, né, pelo espirro, pela saliva, né, que atingia outras pessoas. E por incrível que pareça, até hoje existe a peste negra. Então aconteceu entre os anos 1347 a 1351. Matou aproximadamente 200 milhões de pessoas. Olha só que coisa terrível. E quem culparam? Culparam os judeus. Veja só que coisa impressionante. Olha lá o Nero, em Roma. Incêndio em Roma. Quem foi culpado? Ah, foram os cristãos. Olha aí. Sempre uma perseguição àqueles que confessam o nome de Deus. Agora, uma coisa que você talvez não saiba, né, foi a grande perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana aos judeus. Foram muito perseguidos. Espalharam-se por toda parte, fugindo, né, do governo papal, aqueles papas que fizeram de tudo para exterminar os judeus. Então, foi uma época chamada Inquisição, né? Então, além dos judeus também, os árabes, os muçulmanos, né,
e outros povos. Qualquer pessoa que se levantasse contra a idolatria da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aí as suas cobranças, né? Pelas missas, pelos mortos, essas coisas todas, as indulgências, né? Então, todos eram mortos, eram perseguidos mesmo, principalmente devido à idolatria reinante da Igreja Católica Apostólica Romana. Então se destaca aí o Papa Sisto, na Espanha, e o Papa Paulo III, em Portugal. Então veja que não partiu primeiro de Adolf Hitler, aí o confinamento dos judeus e a matança de bilhões de judeus, mas já começou da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente aí através do Papa Paulo IV. Isso já foi em 1555 e durou aí cerca de 300 anos. Imagine, queriam confinar os judeus tudo num lugar só para matá-los, exterminá-los. E nós vemos hoje aí, né, essa perseguição de muçulmanos, principalmente contra os judeus. Não é apenas pegar terra, não estão atrás das terras. Na verdade, eles querem exterminar definitivamente os judeus. O grande plano deles, na verdade, é exterminar. Eles não querem nenhum judeu vivo na face da terra. Subtópico 2, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Então vemos que o antissemitismo foi propagado, né? Foi aí explorado, aumentado, foi aí divulgado por toda parte. Aí vemos na Ucrânia, na Rússia, né? Aí uma perseguição terrível aos judeus e acabou que Hitler, parece que quando jovem já adotou essa ideia, né? Quando então passou a governar, então ele passou a colocar em prática esse ódio pelos judeus, chegando ao ponto então de considerar uma raça inferior os judeus. Então foram considerados como uma raça que deveria ser exterminada, mas tudo foi programado direitinho, usando a própria palavra de Deus. Então ele foi dizendo que os judeus não eram o povo de Deus e foi separando os judeus de Jesus para não atingir o cristianismo, né? Então o que ele fez? Ele foi convencendo a todos que os judeus eram a raça independente do cristianismo. O cristianismo não tinha nada a ver com o povo judeu. O primeiro programa que ele fez foi esse, separar, e foi capaz de colocar então os próprios cristãos para odiarem os judeus. Será que existe cristão hoje que odeia judeu? Existe, por incrível que pareça. Eu não sei como alguém lendo a Bíblia, onde Deus fala que vai amaldiçoar quem amaldiçoar o seu povo, né? Onde Deus diz que deve-se orar, né, pelo povo judeu, abençoá-los. Eu não sei como a pessoa pode ler a Bíblia e estar a favor de partido, por exemplo, partido comunista que odeia judeu, que é antissemitismo. Eu não sei onde está a cabeça dessas pessoas, né? E existe dentro da igreja evangélica, a igreja evangélica que nós estamos falando, Assembleia de Deus. Dentro da Assembleia de Deus existem muitas pessoas que são a favor do comunismo, eles nem sabem, parece que não percebem nada. Olha só quem é a favor do comunismo, todos odeiam os judeus. Veja o Brasil hoje, o governo do Brasil hoje, eles odeiam os judeus, não querem saber de amizade com os judeus. E pelo contrário, apoiam e ainda muitas vezes financiam países e grupos antissemitas para matarem judeus. É a verdade, é o que acontece. E aí você vai lá, vota nessas pessoas ainda por cima. É muito triste a situação.
Então, como o povo judeu sempre é próspero, né? São muito ricos, pode ver que os Estados Unidos sempre esteve a favor de Israel, sempre ajuda Israel, porque se eles não fizerem isso, a economia americana quebra. Assim, uma semana para outra quebra, acaba o país. Porque são sustentados por judeus que são muito ricos, donos das melhores e maiores empresas que existem no mundo. Então isso gera uma inveja, né, nas pessoas, naqueles que querem governar o mundo, estarem acima de todos, né? Então isso gera essa inveja e esse ódio, porque é um povo que se diz povo de Deus. Então aí gera um ódio, uma inveja terrível. Então durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler, aproveitando-se então do poderio que ele tinha, principalmente militar, então ele vai e decide exterminar os judeus. E nessa época, aí por volta de 6 milhões de judeus são exterminados nas câmaras de gás, né, nos experimentos ali, médicos, né, na fome e tudo mais. Sofreram demais, foi coisa terrível, desumana, coisa diabólica mesmo. Então foi ali decretado que a raça humana, judeus, eram inferiores a todas as outras raças humanas. Subtópico 3, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Isaías 11, 10 a 16, Ezequiel 37, 12 a 14, Zacarias 12, 13, 14, 4 a 9, Romanos 11, 26, Apocalipse 1, 7. Então o antissemitismo foi bem notado, né? Esteve em destaque aí nas redes sociais, nas televisões, jornais. Veja só, quando o Hamas ataca então, mata ali aquele monte de gente, né? Leva prisioneiros aí cerca de 200 pessoas. Veja só, quando eles fizeram isso, esses povos que são antissemitas, né? Antissemita quer dizer o quê? Povo contra os descendentes de Sem, né? Filho lá de Noé, que estão aí entre eles, é Abraão e toda a sua descendência, e chega aí aos judeus. Então veja só, esse povo odeia os judeus e querem o extermínio do povo. Não é terra que eles querem matar, exterminar o povo judeu. A verdade é essa. Então, fizeram essa barbárie, o mundo que adota o antissemitismo aplaudiu, né? Ficaram até satisfeitos, até comemoraram e se levantaram todos contra Israel quando Israel decide então acabar com esse grupo, o Hamas, exterminar esse grupo para que eles não ataquem novamente. Agora veja só, se fosse no Brasil que entrasse aqui um povo, por exemplo, vamos dizer assim, de repente lá o povo lá da Rússia entrou aqui no Brasil, matou um monte de gente, levou um monte de gente prisioneiro. Qual seria a nossa reação? São 1.200 mortos. Qual seria a nossa reação? Essas pessoas que morreram estavam fazendo o quê? Estavam em festa. Estavam em suas casas, tranquilos ali, crianças, mulheres. Eles não estavam guerreando, não estavam matando ninguém. Veja só, pessoas indefesas. 1.200 pessoas mortas. Imagine o que seria você capaz de fazer se acontecesse um país entrar aqui dentro e matar as pessoas e saísse e ainda levasse 200 pessoas prisioneiras. Então, as pessoas são antissemitas porque querem, outros porque está na moda. Aí fazem
passeatas e tudo mais, persegue o povo judeu por toda parte. Veja só que coisa impressionante. Então é uma coisa que existe e, infelizmente, dentro da igreja também existe. Conclusão: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Romanos 11, 25 a 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmos 122, 6. Então o antissemitismo está espalhado e não é só alguém atacar os judeus, querer matar. Não. Também quando a pessoa apoia grupos que matam os judeus. Então quando você faz isso na rede social, por exemplo, você está sendo antissemita, ou seja, você está tomando atitude contrária a Deus. Ao invés de orar pelos judeus, ao invés de abençoá-los, você está ajudando a propagar o ódio para com eles. Agora, não quer dizer que eles estão salvos, que eles aceitaram Jesus. Não, pelo contrário. Então, eles têm uma religião do judaísmo. Não é cristão. Eles não aceitaram Jesus de maneira alguma. Pelo contrário, criticam, né, quem diz que é crente, que é cristão, que é de Deus, porque eles não têm entendimento. E a Bíblia diz que aí os últimos judeus, no final da grande tribulação, né, aí o remanescente é que será salvo. Então Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai dizer para eles: olha o que vocês me fizeram. Vai mostrar as mãos furadas, o peito, aí os pés, né, vai dizer: olha o que vocês me fizeram. Então nesse dia eles vão aí clamar a Deus, né, que estão quase todos exterminados já pelo anticristo. Jesus desce ali então e eles vão se converter. Então o remanescente aí, os últimos judeus que serão salvos, crerão que Jesus é o Salvador. E durante o milênio, Jesus governará o mundo durante 1000 anos, vai ser o povo mais abençoado, mais querido e mais buscado. As pessoas vão querer até pegar na veste do judeu. Veja só, querendo encostar perto, porque para eles o povo judeu será o povo que é o povo mais abençoado, o povo mais próximo de Jesus Cristo durante esses 1000 anos. Então aqueles que são odiados, perseguidos, vão ser o povo aí mais amado durante o milênio. Nós estamos aí, nós já estamos no céu, no arrebatamento, vamos morar na Nova Jerusalém. Então milênio é para quem sobrar depois da grande tribulação. Nós nem vamos passar pela grande tribulação. Quem sobrar na terra viva que vai passar pelo milênio. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz, levando o juízo de Deus que estava sobre nós. E ele morreu e ressuscitou. Está vivo. Você crê? Então você é salvo agora. Peça perdão a Deus pelos seus pecados agora e receba a salvação. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora que se chegam a ti arrependidos pelos seus pecados. Toma, Senhor, em tuas mãos agora, abençoa, dá a eles o Espírito Santo. Recebe agora a salvação, recebe o perdão de Deus, recebe o Espírito Santo. Deus se agradou da sua atitude agora. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o Espírito Santo. Você agora é filho de Deus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Em nome de Jesus, receba seu milagre, receba a sua cura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e os estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Está aí o telefone do WhatsApp, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não recebo salário de ninguém, também não sou pastor de igreja e nem sou aposentado. Estou desempregado há 8 anos e meio. Então, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, R$5, R$10, não importa quanto, que você puder, que Deus colocar no seu coração, e você realmente será abençoado. Aí estão as contas, aí Caixa Econômica, Banco Bradesco e Banco do Brasil.
Banco Brasil, o nome da minha esposa, Elina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Você vê o QR Code que você pode enviar aí, qualquer quantia para mim. E o meu CPF, que é meu Pix, está aí, 331-957-81620. Agradecemos então a todos, Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.